No vídeo de hoje, nós vamos falar de uma amizade que resultou num dos grandes discos da música popular brasileira. Coincidências do rock. Fala pessoal, como vocês estão? Sim, estou de volta. Mais um vídeo para vocês, mais um vídeo aqui pro canal. Como eu disse na chamada, hoje vamos falar de uma amizade que começou lá na década de 60, ultrapassou, a barreira do tempo e que foi responsável pela criação de um dos discos mais emblemáticos, icônicos da música brasileira. Vamos falar hoje do Clube da Esquina. Mas, afinal de contas, o que foi o Clube da Esquina? Para a gente entender um pouco sobre essa história, vamos voltar um pouquinho no tempo. Vamos lá para o início da década de 60, exatamente 1963. Primeiro, dá pra gente dizer que o Clube da Esquina durou cerca de 15 anos, né? De 1963 a 1978. Mas foi um termo usado para se referir a um grupo de músicos, compositores e letristas, surgido na década de 60 em Belo Horizonte, tendo figuras como, por exemplo, Milton Nascimento, Toninho Horta, Wagner Tiso, Beto Guedes, Márcio Borges e Lo Borges. A sonoridade do Clube da Esquina é intensamente caracterizada como inovadora. Essa inovação trouxe, por exemplo, uma espécie de fundição, das inovações trazidas pela bossa nova, com elementos do jazz, do rock, principalmente dos Beatles, música folclórica dos negros e mineira, música erudita e música hispânica. Nos anos 70, esses artistas tornaram-se referência de qualidade na MPB, pelo alto nível de performance e disseminaram suas inovações e influências a nível mundial. A inovação musical do Clube da Esquina e sua sonoridade específica faz com que haja a proposta por parte de fãs, da crítica e também de estudiosos que o Clube da Esquina seja considerado mais que um grupo, e sim um movimento musical. O Clube da Esquina surgiu exatamente no ano de 1963, da grande amizade entre Milton Nascimento e os irmãos Borges, Marilton, Márcio e Lo Borges. Quando Milton decide ir morar na capital, no bairro de Santa Teresa, onde ele foi para trabalhar e estudar. Milton havia acabado de chegar da sua cidade natal, Três Pontas, onde morava com a família e chegou a tocar com o pianista Wagner Tiso na banda W Boys. E com o Marilton Borges chegou a tocar na noite, com um grupo chamado Evolução. Compondo e tocando com os amigos, Milton já demonstrava, o seu talento, pondo o pé na estrada e na fama ao vencer o Festival da Música Brasileira. E principalmente por ter uma de suas músicas, gravadas pela então novata Elis Regina, a música Canção do Sal. As influências do Clube da Esquina são vastas, por se tratar de um grande número de pessoas com diferentes formações artísticas. Os primeiros discos do Milton Nascimento, embora não sejam estritamente discos de bossa nova, trazem uma sonoridade próxima ao estilo que fazia o Clube da Esquina. Os arranjos de Wagner Tiso, por exemplo, apresentam uma sonoridade próxima à música erudita em busca de concerto. Já Nivaldo Ornelas e Toninho Horta expressam fortes influências do jazz, enquanto Beto Guedes e Lo Borges trazem influências muito claras dos Beatles e principalmente do rock. O disco Clube da Esquina é considerado o marco inicial do clube e traz essas influências e sonoridades. Mas vale ressaltar que o Clube da Esquina não foi uma banda criada, mas sim um grupo formado mais ou menos de forma espontânea. Então, dessa união, desses grandes músicos, acabaram saindo dois discos, Clube da Esquina e Clube da Esquina 2, lançado em 78. Claro que o mais icônico, o mais famoso é o primeiro, que saiu em março de 72, lançado pela gravadora EMI Odeon,
com produção de Milton Miranda, Lindolfo Gaia e Pedro Viveiros. O disco que queria mudar o mundo, né? Inseminado por jovens que cresceram em uma Minas Gerais com explosão de inventividade musical. O disco chamou atenção pelas composições engajadas e, claro, a miscelânea de sons. Disco tão icônico, tão atemporal, que vez ou outra alguns artistas, né, da nova geração estão revisitando o repertório, estão regravando alguns dos seus sucessos. Como por exemplo o Trem Azul, Um Girassol da Cor do Seu Cabelo, Paisagem da Janela, Cais, Grande Doido e Nada Será Como Antes. O disco Clube da Esquina foi eleito pela versão brasileira, né, da revista Rolling Stone como o sétimo melhor disco brasileiro de todos os tempos. Em setembro de 2012, o disco foi eleito pelo público da rádio Eldorado FM como o segundo melhor disco da história da música brasileira. E em 2022, ano em que comemorou os seus 50 anos, né, de lançamento, foi eleito o melhor disco brasileiro de todos os tempos pelo podcast Discoteca Básica, que ouviu 162 especialistas. Vale ressaltar que muitos membros do grupo já possuíam uma atividade musical, né, antes do lançamento do primeiro disco, lá em 72. E também mantiveram uma carreira artística própria durante os anos 72 e 78. Mesmo assim, em resenhas profissionais, Clube da Esquina segue tido como um dos álbuns mais marcantes, né, da carreira de Milton Nascimento e Lo Borges, assim como da própria MPB. Vale lembrar que Clube da Esquina foi a estreia, né, de Lo Borges, mas é considerado o quinto álbum de estúdio do Milton Nascimento. Curiosamente, na época do lançamento, a crítica especializada não avaliou o disco, né, de forma positiva. Segundo relatou Márcio Borges, os críticos foram horríveis, porque ficavam querendo comparar Milton Nascimento com Chico e Caetano, e desprezavam o zelo bitomaníaco, né, do menino Lo Borges. Em 2017, o rapper Djonga usou a capa do disco Clube da Esquina como referência para a capa do seu disco de estreia, chamado Heresia, que inclusive teve boa aceitação e foi considerado pela Rolling Stone Brasil como um dos melhores discos do ano. Em 2018, foi lançado o livro Milton Nascimento e Lo Borges, Clube da Esquina, pelo escritor Paulo Thiago de Mello, contando os bastidores e o contexto histórico do álbum. Por várias décadas, a crença popular era de que os garotos da capa do álbum eram Milton Nascimento e Lo Borges, mas na verdade eram Antônio Carlos Rosa de Oliveira, o Cacau, e José Antônio Rimes, o Tonho, fotografados em uma estradinha de terra nas proximidades de Nova Friburgo, região serrana do Rio de Janeiro, próximo de onde moravam os pais adotivos de Milton Nascimento. A dupla passou 40 anos sem saber que estavam numa das capas de disco mais icônicas da música brasileira. Foi por meio do jornal Estado de Minas que os dois acabaram descobrindo, né? A reportagem falava sobre os 40 anos de lançamento do álbum e os encontrou para recriar a capa, com eles já adultos. Desde então, eles pedem na justiça R$ 500 mil por danos morais e uso indevido da imagem. É mais ou menos o que fez o menino da capa do disco do Nirvana, né, o Nevermind. O autor da foto icônica, o pernambucano Kofi ou Caf, faleceu no início de 2019. Pessoal, por hoje é só isso. Esse foi o vídeo para a gente falar sobre os 60 anos, né, do início de uma amizade que acabou virando um dos discos mais icônicos da música brasileira. Eu espero que eu tenha agregado a conhecimento de vocês. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo.